O Espírito Santo nos abra o coração, nos abra o entendimento para acolhermos a palavra de Deus neste fim de manhã, né? O Evangelho de hoje, de João 21, capítulo 21, versículos de 15 a 19, ele contém o encontro de Jesus já ressuscitado, né, que Paulo cita na primeira leitura, que dizem que Paulo fala, esse Jesus que está vivo, ele morreu, mas diz Paulo que ele está vivo, porque Paulo está dando testemunho. E quando Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, encontra Pedro, lembrando todo o contexto que a gente sabe, primeiro, da negação de Pedro por 3 vezes, e lembrando também que tudo que nós vemos no Evangelho foi escrito após os acontecimentos da paixão, morte e ressurreição. Quer dizer, sob um outro prisma de experiência. Eles não escreveram ainda para entender, eles já estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí, Jesus faz as perguntas que, para um olhar, de repente, simplório, a gente dizia assim, poderia dizer assim, olha, Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí de birra, Jesus falou assim, agora ele vai falar 3 vezes que ele me ama. Está pensando o quê? Como pode isso? Nós sabemos que não foi essa a questão, mas existe sim um aprendizado. E existe sim, aqui na verdade, é todo um contexto em que a pergunta de Jesus vai mudando um pouco a maneira, a palavra que ele usa. Para nós, tá só tu me amas e pronto. Mas o amor vai dando saltos de qualidade aqui. Tu me amas mais, depois tu me amas com amor ágape, que é o fim das contas. Enfim, Jesus vai dando um salto de qualidade, que na nossa tradução nós vemos apenas o básico aqui. Mas o mais importante é entender que Jesus, quando pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro responde, Jesus não diz, tudo bem, eu acredito, porque Pedro está na dúvida se Jesus está acreditando, né? Mas ele diz, apacenta as minhas ovelhas, quer dizer, continua realizando o que você veio para fazer. Assume agora o teu compromisso de forma mais forte ainda, porque Pedro voltou a pescar, ele meio que voltou para a vida passada de certa forma, né? Ele não sabia direito para onde ir. E aí Jesus pergunta de novo pela segunda e pela terceira vez, como nós sabemos, na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro se entristece. Ele fica triste porque entende que Jesus está perguntando mais uma vez, quer dizer, será que ele está acreditando em mim? Será que ele está entendendo? Porque eu falhei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei. E aí Pedro responde aquilo que também é até o lema da minha ordenação, né? Cada padre escolhe um lema, esse é o lema da minha ordenação. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro toma consciência de que Deus conhece a sua história inteira. Assim como nós precisamos entender que Jesus conhece a nossa história inteira e não nos escolhe porque a gente mereça, mas porque a gente precisa dele e porque ele não nos ama apesar das nossas faltas. A gente ama as pessoas mesmo que elas falhem conosco. Mas Jesus nos ama por causa das faltas, é diferente. Ele nos ama porque se a gente faz mais ou menos, isso não vai fazer com que ele ame mais ou menos. Ele é um Deus perfeito, é um Pai perfeito. Então, quando ele pergunta para Pedro, tu me amas? Pedro se entristece e responde, Senhor, tu sabes tudo. O Senhor sabe exatamente quem eu sou, como eu vivo, quais são os pensamentos que passam pelo meu coração. Mas uma coisa é certa, nas minhas fragilidades, mesmo assim, eu te amo, Senhor. E aí Jesus continua dizendo para ele, apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, e ele diz, apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, toma a frente, toma a direção. É até bonito a gente pensar que, a gente usa uma frase, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que Ele escolhe. Deus tem um motivo para nos escolher e no nosso caminho nós vamos sendo curados. No nosso chamado familiar, vocacional, a gente vai sendo curado. E é interessante que se a gente olhar essa tradição de Pedro, a gente pensar pela lógica humana, a gente diria assim, como que Jesus põe ele para apacentar? Ele traiu, devia ter posto o João, que ficou aos pés da cruz, né? Não seria mais lógico, aparentemente? Mas aí é que está a lógica de Deus, não é a nossa lógica. Ele não escolhe aqueles que aparentemente são perfeitos para isso, mesmo porque João também não era perfeito. Na hora do nervoso ele falou, quer que caia fogo do céu para queimar aqueles que estão indo contra nós? João também não era perfeito, nenhum de nós é.
mas o Senhor escolhe para fazer bem a nós e aos outros, porque até mesmo as nossas dores e fragilidades, se a gente souber olhar com os olhos da fé, o trabalho que a gente tem para ser curado e para crescer e para mudar e para se converter, torna cada um de nós as pessoas que somos e mais capazes também de perdoar o outro. Com certeza, Pedro, depois no decorrer da história, a gente vai vendo que ele começa a pregar para os pagãos, para outras pessoas, ele começa a perceber que a fé é muito mais, que Deus ama a todos, que não tem distinção, porque se ele olhar para ele mesmo, ele entende que ele não merecia, mas ele foi amado, porque o Senhor olha a história por inteiro e o olha como filho. Por isso nós queremos pedir a Deus que nos ajude a também dizer hoje para Ele com toda confiança: o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. E é claro que porque a gente ama, tem um compromisso. Jesus diz para ele: ó Pedro, cuidado, hein? Você agora vai ser levado para onde você não quer. Pedro está lá firme e ele diz: então me segue. Agora eu sei que você é capaz de seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.